Olá! Hoje a gente vai bater um papo sobre uma das engrenagens mais importantes do nosso país, os três poderes. Sei que o nome pode assustar um pouco, parecer coisa de especialista, mas a ideia aqui é descomplicar. Garanto que ao final da nossa conversa vai ficar bem mais claro por que essa divisão existe e como ela impacta a nossa vida todos os dias. Vamos lá? Bom, o nosso roteiro de hoje é bem direto. Primeiro, vamos responder a pergunta de ouro. Afinal, por que dividir o poder? Depois, a gente vai conhecer cada um deles de perto: o legislativo, que é quem faz as leis, o executivo, que coloca tudo em prática, e o judiciário, que julga e interpreta as leis. E para fechar, vamos entender como eles se controlam e por que esse equilíbrio é tão importante. Tudo pronto? Então, vamos começar. Então vamos lá para a nossa primeira parte. Por que dividir o poder? Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender a raiz da questão. Por que não deixar tudo na mão de uma pessoa só ou de um grupo? Não seria mais fácil, mais rápido? A resposta para isso está em duas palavras: equilíbrio e justiça. Para entender isso, vamos usar uma comparação bem simples. Pensa num jogo de futebol. Agora imagina se a mesma pessoa que é o técnico do time fosse também o centroavante e, para completar, o juiz da partida. Parece um jogo justo? Acho que a gente sabe a resposta, né? Com certeza não. A chance dele puxar a sardinha para o próprio lado seria enorme. É exatamente para evitar isso na vida real que o poder do Estado é dividido. E aqui está a grande sacada. A separação dos poderes funciona como um sistema de segurança, quase como uma vacina contra o abuso de poder. Ela foi pensada para garantir que ninguém, absolutamente ninguém, tenha poder demais para decidir o destino de todo mundo. O objetivo é sempre manter as coisas equilibradas. E essa divisão segue uma lógica bem simples. Basicamente, existem três grandes tarefas no governo de um país. Primeiro, alguém precisa criar as regras, as leis. Segundo, alguém tem que botar essas regras para funcionar no dia a dia, tem que executar. E terceiro, se rolar alguma briga ou dúvida sobre essas regras, alguém precisa entrar em campo para interpretar e decidir quem está certo. Cada uma dessas tarefas fica com um poder diferente. Seção 2. O poder que cria leis. Muito bem. Agora que a gente já entendeu o porquê da divisão, vamos conhecer o primeiro poder. Se tudo começa com as regras do jogo, então vamos começar por quem cria essas regras, o poder legislativo. A principal tarefa do legislativo é exatamente essa: pegar as necessidades da sociedade e transformar em leis. São eles que fazem as regras que a gente segue, desde as leis de trânsito até as que definem como os impostos são cobrados ou como o meio ambiente deve ser protegido. Mas atenção, a função do legislativo não é só essa, e essa parte é muito importante. Eles também são os fiscais da população. Uma das tarefas mais cruciais deles é ficar de olho em quem administra o país, o executivo. Eles verificam se o dinheiro público está sendo usado direitinho, aprovam o orçamento de cada ano e podem até criar comissões para investigar algum problema. Agora, é fundamental entender os limites. O legislativo cria a lei, mas não a executa. Por exemplo, eles podem aprovar uma lei para construir mais hospitais, mas não são eles que vão lá construir o prédio ou contratar os médicos. Essa separação é a chave de tudo. Eles definem o que deve ser feito, mas não como fazer. E quem é que faz as coisas acontecerem? Bom, é aí que entra o nosso segundo poder, o executivo. Como o próprio nome já diz, é o poder que executa, que administra. Se o legislativo escreveu a receita do bolo, o executivo é quem compra os ingredientes e bota a mão na massa. É ele que transforma as leis em ações de verdade, que a gente vê no nosso dia a dia. É o poder da gestão, da administração. Na prática, o que isso quer dizer? Quando o legislativo cria uma lei dizendo que a educação é um direito, é o executivo que vai lá e constrói a escola, contrata o professor e garante que tudo funcione. O mesmo vale para a saúde, segurança, para o asfalto da rua. Ele também dá a palavra final sobre uma lei nova, podendo concordar, que é a sanção, ou discordar, que é o veto. E aqui, de novo, a gente vê os limites. O executivo não pode simplesmente inventar uma lei que queira. Ele tem que administrar o país seguindo as leis que já existem. E também não pode ignorar uma ordem da justiça. O poder de governar existe, mas sempre dentro das 4 linhas que a Constituição e as leis desenharam. Ok, a gente já viu quem cria as leis e quem as executa. Mas e se der um conflito? Se alguém desrespeitar uma lei? É para isso que existe o nosso terceiro poder, o judiciário, o poder que julga. Pensa no judiciário como o guardião das regras. A missão dele é garantir que as leis sejam cumpridas por todo mundo, sem exceção, incluindo os outros 2 poderes. Ele é como o árbitro do jogo, que entra em campo para resolver os conflitos quando eles aparecem. Então,
Quando duas pessoas brigam por causa de um contrato, ou quando um cidadão acha que foi prejudicado por uma ação do governo, é o judiciário que vai analisar o caso e dizer quem tem razão, sempre com base no que diz a lei. E uma de suas tarefas mais importantes é justamente checar se uma lei nova, criada lá no Legislativo, não está contra a nossa lei maior de todas, a Constituição. Os limites aqui também são muito claros. O judiciário não governa nem administra. Os juízes não criam leis, eles só aplicam as que já foram feitas. E eles também não agem por conta própria, precisam ser provocados, ou seja, alguém precisa entrar com um processo na justiça para que eles possam tomar uma decisão. Agora vem a parte que eu acho mais inteligente do sistema. Até agora, a gente viu os três poderes meio que em caixinhas separadas, mas a verdadeira mágica acontece quando eles interagem. Nenhum deles tem liberdade total. Eles funcionam num sistema que a gente chama de freios e contrapesos. E aqui está a regra de ouro. Não existe um poder que seja o chefe dos outros. Não há uma escada com um no topo. É melhor pensar neles como três colunas que seguram o mesmo teto. Todas têm a mesma importância. São independentes, sim, mas vivem de olho um no outro para garantir que nenhuma coluna cresça demais e desequilibre tudo. Vamos ver um exemplo prático de como essa dança funciona. Imagina que o Legislativo aprova uma lei. O Executivo pode dar uma freada e vetar essa lei. Mas se a lei passar mesmo assim, o Judiciário pode ser chamado para ver se ela não fere a Constituição e, se for o caso, pode anular. E o tempo todo o Legislativo continua lá, fiscalizando as contas do Executivo. É um ciclo, um vigiando o outro, sem parar. E para a gente ir terminando, vamos esclarecer algumas confusões bem comuns que as pessoas fazem sobre os três poderes. Isso ajuda a gente a ter uma visão mais clara de como as coisas realmente funcionam. Essa é uma pergunta que muita gente se faz, principalmente em momentos difíceis. Aquela esperança de que um único poder, uma única pessoa, possa resolver tudo com uma canetada. Mas será que isso é possível? Com base em tudo que a gente conversou, a resposta é um sonoro e definitivo não. O sistema foi desenhado exatamente para que isso seja impossível. Nenhum poder tem a caixa de ferramentas completa. O executivo tem o martelo, mas não desenha a planta. O legislativo desenha a planta, mas não constrói a parede. E o judiciário garante que a obra siga as regras. Os grandes problemas do país só se resolvem quando eles trabalham em harmonia. Então, a grande lição que fica é esta. A divisão dos poderes pode até parecer lenta ou complicada às vezes, mas isso não é um defeito do sistema, é a maior qualidade dele. É a nossa garantia de organização, equilíbrio e principalmente de segurança. Entender como essa grande engrenagem funciona é o passo mais importante para sermos cidadãos mais conscientes e participativos.